Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças, tem ainda também novidades sobre Roberto Firmino e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Roberto Firmino. Contei pela manhã que o Al-Ahly tá louco para empurrá-lo para fora do clube, mas o Firmino já deixou bem claro para os dirigentes do clube saudita que só sai recebendo tudo que tem direito, são mais ou menos 180 milhões de reais até o fim do contrato em junho do ano que vem. Bora de informação curiosa. Rony foi relacionado pelo Palmeiras para a partida contra o Água Santa, jogo disputado nesse final de semana. O Palmeiras precisando vencer e, mais do que isso, melhorar seu ataque. Essa mudança na postura de Abel Ferreira talvez tenha respeito à dificuldade do Palmeiras em fazer gols. O time criou inúmeras oportunidades no clássico contra o Corinthians, mas terminou no empate 1-1. Com requintes de crueldade. Aqui no final da partida, o Abel colocou o Benedetti em campo, zagueiro, para atuar como centroavante. Tudo porque, na oportunidade, o Rony entendia, ou melhor, o Abel entendia não ter nenhuma opção para a função de centroavante. Flaco Lopes e Rony não foram nem para o banco de reservas por opção da diretoria. O caso do Rony, para forçá-lo a sair. O caso do Flaco Lopes, uma opção da comissão técnica. Importante contar que as tratativas do Rony com o Atlético Mineiro e Santos continuam, não é porque ele foi relacionado para a partida que os negócios estão desfeitos, mas ainda não há um acordo do Rony, nem com o Galo, nem com o Peixe. O atacante segue pedindo 1,5 milhão de reais por mês, entre salário, direitos de imagem e luvas, para se mudar para um novo clube com a camisa alviverde. Rony tem direito a 1,50 milhão mensais. A pergunta que eu quero deixar para você é: Rony volta contra o Água Santa, um dos piores times do campeonato, marca 2 gols, e aí? Continua se procurando um clube para ele ou reintegra seu Rony de forma definitiva e abre-se mão da contratação de um atacante? Esse retorno do Rony também passa pela insatisfação do técnico Abel Ferreira com a demora alviverde na contratação de atletas. O Paulo Eduardo Tavares fala: Nicola, Alex Arce, centroavante da LDU, realmente recebeu proposta do Galo? A imprensa do Equador diz que sim, aqui em Minas Gerais estão negando, obrigado. Paulo, se você perguntar para qualquer dirigente do Galo, ele vai tratar como fake news, tá? Essa foi a expressão que eu ouvi de um dos dirigentes do Atlético. No Equador, não sei, eu não tenho fonte nenhuma lá na LDU. O que eu fiz? Eu ontem conversei, eu liguei pro Santiago Meirelles, que é um empresário do atleta, tá? Algumas fontes a gente pode identificar, outras é mais complicado, a pessoa sempre pede descrição. O Santiago Meirelles não pediu off, então dá para contar o que ele me contou. O Santiago Meirelles disse que o dono da LDU é um cara muito, mas muito rico, é um cara de enormes posses, de bastante dinheiro. E o cara se encantou com o Alex Arce, até porque na temporada passada o Paraguai entregou 35 gols em 43 jogos, até por isso, para vender o Arce, o presidente, o dono da LDU, está pedindo um caminhão de dinheiro, um valor que não corresponde a alguém que tem 29 anos de idade e que somente mais recentemente conseguiu fazer barulho e se mostrar um centroavante promissor. Então, o que está se desenhando a partir de agora é Santiago Meirelles e o Alex Arce esperam até julho, quando ele fica a 6 meses do fim do contrato na LDU, para assinar um pré-contrato com um clube brasileiro que lhe apresentar o melhor projeto, tá? Essa é a realidade de momento. A tendência é que o Alex Arce seja reforço de um clube brasileiro, mas só em 2025. É que o Galo enxerga esse momento. Primeiro, queria que você explicasse para o torcedor do Galo. Vitória, derrota, empate, o que significa amanhã? Vamos lá. Uma vitória, o Atlético só depende dele, João, para se classificar. Se vence o Cruzeiro, ele vai chegar a 13 pontos. Ainda vai ficar atrás o Tombense no seu grupo por critério de número de vitórias. Mas aí o Atlético chega na última rodada para enfrentar o Itabirito em casa. Vai jogar no Mineirão com o Itabirito. E aí, se o Galo vence o Itabirito, vai a 16 pontos. Se o Tombense tropeçar contra o Vila, o Tombense pega o Vila desesperado em Nova Lima. Se houver um tropeço, o Galo pode ser o primeiro do seu grupo. Mas se o Tombense ganha o jogo e fica em primeiro do grupo, o Atlético vai ser o melhor segundo colocado. E aí ele complica lá o América, né? Que tá no grupo, lá no outro grupo, no grupo B, e que hoje perdeu e pode ser ultrapassado pelo Galo, o Galo vencendo as duas. Se o Galo empatar, João, fica numa situação mais difícil, porque aí, em caso de empate, o Atlético vai para 11 pontos. Para classificar como líder, ele tem que vencer o Itabirito na última rodada e torcer para o Betim não vencer o Atlético.
que não é um resultado anormal. O Atlético está muito bem. E o Atlético joga em casa com o Betim. Agora o outro, o Tombense tem que perder pro Vila. Se o Galo empata amanhã o clássico e vence a última rodada. Aí tem que ver se a arbitragem deixa, né? Porque hoje foi escandaloso, né? E para classificar como segundo melhor empatando amanhã, ele tem que vencer o Itabirito, precisa torcer para que o Betim e o América não vençam seus jogos e o Coelho recebe o Aimorés em casa na última rodada. Agora, se perder, João, vai ficar com os 10 pontos. E aí o Galo, muito possivelmente, com 10 pontos, vai ficar atrás de todo mundo, né? Porque ele vai ficar atrás do Tombense, do Betim e do América com o Atlético, né? A disputa de tudo aí. Então o Galo amanhã, com uma derrota, não vai ser matemática a sua saída, a sua eliminação no campeonato, porque ela ainda teria uma possibilidade ali, mais pequena. Então amanhã, João, não mudou muita coisa pro Galo. O ideal é ganhar o jogo, porque ganhando do Cruzeiro, convenhamos, vai dar um grande passo. Porque aí ele tem o Itabirito em casa na última rodada e depende só dele. Então tem que ganhar o jogo do Cruzeiro. Não mudou tanto o cenário assim. O que mudou é que ele só depende dele agora. Porque antes da rodada ele poderia até ganhar as duas e não classificar, né? Agora ele ganhando as duas classifica. Olha, acabou que o sábado foi bom pro Atlético, né? Realmente, assim, a situação... Esse empate do Betim aí, né? A situação não seria simples com qualquer resultado. Mas o fato de depender só dele, eu acho que de alguma maneira é um alívio. Porque o que acontecia antes dos jogos de hoje é que mesmo com resultados positivos, com 2 vitórias, podia ser que o Atlético ficasse fora. Agora não. Se conseguir esses 6 pontos aí que o Claudião falou, ele estará na semifinal. Então depender só de si já é um alívio nessa situação. Agora estamos falando de um depender só de si com um clássico no meio do caminho, na casa do adversário, com tudo que envolve esse jogo que a gente comentava aqui no bloco anterior, né? Mas eu acho que aí também, ô João, você tem que fazer valer o seu período de treinamento, seus jogadores mais experientes, né? O fato de você ter um treinador que conhece muito futebol e conhece muito o clássico, inclusive, né? Além de conhecer o Atlético. Então, assim, uma hora a coisa tem que, já que houve a preparação, já que houve aí esse tempo aí para você fazer os treinamentos e os jogos, então é o jogo do ano até agora pro Atlético e ele tem que fazer valer a sua força. Depois que o Atlético jogou com o time principal, o Atlético fez bons jogos. Sim. Jogou bem, mas o Cruzeiro também tem feito bons jogos. É aquela coisa natural do início de temporada. Cada jogo que passa, você vai vendo o time um pouquinho melhor. E o interessante para amanhã é que tá um pouquinho melhor para todo mundo, né? Todo mundo tem jogado um pouco melhor. O do Cruzeiro tem assim um desvio de percurso, né? Porque foi antes e depois do Diniz, né? No jogo seguinte da saída do Diniz, o time já jogou muito melhor e tem sido assim. Acho que contra o América, até pelo nível de enfrentamento, foi o melhor jogo do Cruzeiro. E o Atlético também tá nessa toada, né? O Atlético também tem evoluído, tem mostrado ali uma evolução individual e também coletiva. A gente percebe muitas coisas, em vários detalhes, inclusive, o João, desde cobrança de falta pelo lado ensaiada, desde escanteio ensaiado. Tá falando na transmissão com o Claudião e com o Caixa, que em 20 minutos a gente já tinha visto um escanteio, que era um escanteio com uma jogada ensaiada, e uma falta pelo lado do campo, uma jogada ensaiada. Em 2024, todo ano, a gente não viu uma situação programada, né? Que faz parte do trabalho do treinador. E então, assim, é um time que realmente mostra uma evolução, mas vai ter uma prova de fogo. O que mais me entusiasma, no caso do Atlético, e vale pro caso do Cruzeiro também, desses jogos, né? Eu não sei como é que vai ser com o Léo Jardim, não conheço profundamente o trabalho dele. Eu não gosto de técnico que inventa demais, sabe, Ale? E o futebol mineiro fechou o ano com 2 técnicos que gostavam demais de inventar. O Milito não dava nenhuma liberdade para os caras do Galo jogarem do jeito que eles sabem melhor durante toda a sua carreira. Sim. O caso principal do problema gerado pelo Atlético, para mim, foi esse. Ele tirou todo mundo da boa, né? Do jeito que o cara rende mais. E o Fernando Diniz nem precisa falar, né? O Fernando Diniz é a marca maior da carreira dele. É ele querer inventar um estilo de jogo que tá na cabeça dele, que não necessariamente combina com os jogadores que ele tem ali. Então... E aí ficou muito evidente, né? Na sequência ficou muito evidente. A evolução do time foi imediata. Assim, aí eu acho que entra até um pouquinho também do jogador. Porque o goleiro, o cara é o seguinte, eu não vou jogar desse jeito. A turma tem uma má vontade também, né? E também, às vezes, não é da característica do cara, né? Não é da característica. Você falou de treinador que quer inventar. Eu não gosto de treinador que quer ser o protagonista. Ele quer ser o melhor jogador. Quem é o melhor jogador do time? O treinador.
Não, porque o time faz isso, faz aquilo que o treinador mandou. Pô, você tem que entender o elenco que você tem nas mãos e tentar trabalhar dentro da realidade desse grupo. Inventaram uma frase que é um horror no futebol. Tal. Ele tem uma função tática. O Tite me matava de raiva na seleção brasileira quando ele falava que o Gabriel Jesus tinha uma função tática. Meu amigo, função tática de centroavante é fazer gol. O cara passou 2 Copas do Mundo em campo com a seleção brasileira. Não é que ele não fez um gol. Ele não deu um chute a gol. Qual que era... Não, mas ele tinha uma função tática, ele voltava, ele recompunha. Porra, pra voltar e recompor já tem volante. Qual a função tática do Romário, do Ronaldo Fenômeno? Gol, pô. Aí é loucura. Aí é... Ô, João, É isso que aconteceu no time do Atlético. Você pega o Scarpa. Pô, a função tática que eu quero do Scarpa é ele dando tapa ali e botando o Hulk na cara do gol. Ano passado colocando o Paulinho na cara do gol. Não. O Scarpa ele vai fechar o corredor e ajudar na marcação pra fazer a transição. Vai pra casa do chapéu. Quem fecha corredor é o Bedel na escola, tá brincando. É ônibus, é o BRT, faz corredor. Exatamente. Isso aí, torcedor atleticano, hoje é dia de clássico, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, às 4 da tarde. Teremos esse jogaço aí e queremos muito a vitória do Galo para poder seguir vivo no Campeonato Mineiro e com chances reais de classificação para a próxima fase da competição. O Cruzeiro e Atlético já jogaram nessa temporada, naquele torneio amistoso lá nos Estados Unidos, empate em 0-0, onde uma partida foi feita com muitas faltas, provocações e discussões em campo, e dessa vez queremos aí uma partida muito mais jogada, né? Com o Galo mostrando aí uma qualidade no futebol diferente. Aquela partida também, os times estavam no início ali, né? Voltando os primeiros jogos. Primeira partida do Atlético na temporada, então acredito que agora com a musculatura um pouco mais solta será um jogo totalmente diferente e esperamos que o Galo vença o jogo. Deixa aí nos comentários o seu palpite para o placar, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.